O corpo da gente sempre dá sinais, a gente é que não presta atenção nisso. Uma dor de cabeça aqui, uma dor no pescoço ali, tudo pode ser sinal de que a gente está tenso e tem algum motivo para isso. Ou seja, o corpo está avisando. E se não tomarmos medidas rápidas, a coisa vai ficando cada vez pior. Para falar sobre os sintomas de que o estresse pode estar aí batendo na sua porta, nós convidamos a psicóloga Ariana Krause. Tudo bem? Oi, tudo bem, Elaine? Bom, a gente muitas vezes na correria vai trabalhando, vai no automático e acaba não prestando atenção nesses pequenos sinais que o corpo dá, né? Não presta atenção, vai acostumando, achando que é normal, que é natural, todo dia tá sentindo a mesma coisa, Toma o mesmo um remédio para dor, às vezes. Isso, camufla, né? Muitas vezes com remédio, tenta amenizar e não se dá conta que é algo que vai se tornando aparecendo com uma certa frequência no organismo, né? Esse mal-estar que vai se tornando, ele vai fazendo parte já da vida da pessoa e ela não percebe. E é cumulativo, né? Sim, é cumulativo, porque tudo começa devagarinho, de pouquinho em pouquinho e vai aumentando. Então acho que é isso, conforme a pessoa vai acostumando com aquilo, ela vai achando que é normal. Só que vai aumentando a intensidade até chegar num ponto que acaba acarretando muitos prejuízos para a saúde, né, das pessoas. Isso pode virar um problemão de saúde mesmo, sério, né? Pode, sim, com certeza. Hoje está muito na moda essa coisa moda não, mas assim, fala-se muito sobre o mindfulness, né? Ou seja, você se concentrar onde você está, saber o que você está fazendo, prestar atenção no seu corpo, estar atento às suas reações, suas sensações. O que a pessoa precisa para olhar mais para isso? É se perceber mais, é se conhecer mais? Sim, de certa forma, se conhecer ajuda muito, só que dependendo das situações, a pessoa ela não percebe isso, né? Então seria muito importante ter um momento de calmaria, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, ter um autoconhecimento ajuda muito. Mas as situações do dia a dia vão camuflando isso também e fica difícil perceber. Essa percepção inicial talvez seja o ponto mais difícil, né? Da pessoa conseguir falar, opa, tem alguma coisa errada comigo. Isso, perceber de inicial, que é como a gente falou agora há pouco, né? Tem muitas formas de ir amenizando isso aos poucos e não se dá conta de que algo está evoluindo. Às vezes a pessoa ela acaba ficando acamada, acaba tendo que faltar ao trabalho. Por quê? Porque ela chegou num ponto que não tem mais como levar adiante. Então ela chegou num ponto de exaustão física que não permite mais que ela consiga, com medicamento, né, com medicamento leve, ela não consegue mais suportar. Que sintomas assim são importantes que a gente esteja atento para de repente não entrar nesse ciclo vicioso? A gente tem que entender também que os sintomas que a gente pensa assim do estresse, de algo que acontece no nosso organismo, eles são benéficos, né? Então quando a gente está numa situação de perigo, então, o nosso corpo libera substâncias para que a gente possa reagir àquilo e escapar daquele perigo. Então, isso é normal. Então, a gente foge daquele equilíbrio por um certo tempo. O que pode acontecer é essa frequência ser muito grande, essa duração ser grande também desse estresse, e a pessoa acaba acostumando e não consegue ir além, não consegue ir adiante daquilo. Então, ela acaba ficando num estado assim, de exaustão muito grande. Quem está junto, às vezes tem a família junto, ou divide apartamento com amigos, ou marido e mulher, é legal sempre estar de olho no outro também para poder ajudar, né? Sim, sim. São as pessoas que podem dar esses sinais que algo não está indo bem. Né? Principalmente os que convivem ou no trabalho ou na família mesmo podem fazer isso, com certeza. Dá aquele toquezinho para que a pessoa procure ajuda. Dá aquele toque, porque às vezes a pessoa ela não, como nós já falei assim, ela não percebe, ela não se dá conta. E chega um ponto que ela vai achando que é tudo muito normal, é muito natural aquilo, e não é. Então, assim, pode chegar ao ponto dela ter que precisar ir recorrer ao médico mesmo. E assim, as pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade de pedir ajuda, né? Seja ir até um médico, ou ir até um psicólogo, ou um outro profissional da saúde. É preciso quebrar essa barreira, né? Sim, com certeza. Porque sozinho, muitas vezes, a pessoa não consegue. Né? Então, ela tem que também reconhecer, ter esse autoconhecimento, reconhecer que precisa de ajuda
e poder procurar os caminhos certos. Que hoje tem tantos profissionais, tem tantas terapias que podem ajudar, não só a psicoterapia ou psiquiatra, né? Mas existem outras técnicas. Tem a yoga, que é meditação, até um próprio respirar. As pessoas acabam esquecendo até de respirar. E a respiração pode salvar muita coisa, né? Pode, com certeza, porque numa situação estressante a pessoa ela acaba respirando mais rápido. É como se fosse uma tentativa de que o tempo passe mais rápido e aquela situação se resolva logo. Né? Então há esse anseio, né? Então por isso de alguns sintomas, né? Esse da respiração. Então é importante que a pessoa consiga respirar, parar, respirar. Até nós no dia a dia. Exatamente. Né? Situações corriqueiras fazem com que a gente acabe esquecendo de respirar. Aí eu também, às vezes, fico assim, numa situação ansiosa, aí dá aquela respirada, pronto, aí consegue equilibrar de novo. Então, essas são situações mais simples, mais calmas. Como eu falei, existem situações, dependendo da duração e da frequência, só isso não vai resolver. Aí sim, é caso de procurar uma ajuda médica. Em relação à forma de receber os problemas e de olhar para eles também, tem pessoas que ficam muito tensas, muito nervosas, e tem pessoas que conseguem de alguma forma manter uma paz e dizer, não, vamos resolver isso. É importante ter esse equilíbrio, né? Porque quando a gente fica muito tenso, a gente acaba não resolvendo e nem de repente deixando a mente livre para poder resolver aquela situação de estresse, né? Sim, exatamente. Né? Então a pessoa precisa, ela tem que ter, assim, estar em equilíbrio. Ela precisa buscar isso, né? Sempre. Até para ter a mente mais aberta, né? Para buscar uma solução. Isso, para conseguir enxergar novas possibilidades. Porque se a gente pensar uma situação de estresse, dá para a gente pensar um exemplo de uma mola. Né? Uma mola, ela vai e vem, vai e vem. Agora, se ela tiver uma tração muito forte, se ela for esticada muito forte, ela pode se romper. Ou se ela esticar, né? Ou ela pode ficar deformada também, não voltar com a mesma flexibilidade que ela precisa. Então, no nosso organismo é a mesma coisa. As situações vão nos forçando a superar as situações que acontecem. Então, assim, depende de cada pessoa como ela vai suportar as situações. Então, não tem uma regra, não tem uma receita que todos possam seguir. Por quê? Porque vai de acordo com a história de vida de cada um. Uns conseguem suportar mais, outros menos, né? Então, conseguir estar em equilíbrio que é o fator determinante. E não tem nada sem solução, né? De um jeito ou de outro as coisas se resolvem, Sim, né? sempre se resolvem. É buscar a paz e tentar fazer o melhor, né? Isso, sempre buscar. Evitar o estresse 100%, é claro que a gente não vai conseguir, mas dá para tentar melhorar um pouquinho, né? Dá para melhorar. E ele é benéfico, né? Então, o estresse nos coloca numa situação de ir em busca, não só de fugir, né? Isso, de se movimentar, se pôr em movimento. Então, a gente fala da questão da luta e fuga, mas não é só isso. É se pôr em movimento, é estar, é superar aquela situação. Igual numa entrevista de emprego, a pessoa vai ficar muito ansiosa, muito preocupada. Aí, depois que ela passa por aquilo, é como se ela tivesse ganho um pontinho. Então, numa próxima entrevista de emprego, ela vai ficar nervosa, ansiosa, mas num grau um pouquinho menor. Já vai estar melhor, né? Sim. Legal, muito obrigada, viu, pelas informações. Eu que agradeço.